Quando falamos da Reforma Protestante, logo vem à nossa mente nome de grandes teólogos: Martinho Lutero, João Calvino, Filipe Melanchthon, entre outros. Esses foram, de fato, os reformadores. Mas uma pergunta que cabe aqui, e sobre a qual queremos conversar um pouco, é sobre a presença e a atuação de mulheres neste período e movimento, que é a Reforma Luterana. Muito prazer, meu nome é Cristiane Voigt-Schwambach, eu sou professora aqui na FLT de Antigo Testamento e também sou coordenadora dos estágios. Fiz meu doutorado ano passado na PUC do Rio e trabalhei as mulheres no livro de Números, especificamente as filhas de Zelofeado. Se você quiser um conteúdo sobre esse tema, deixe-o aqui nos comentários. Catarina von Bora é, sem dúvida, a mulher de quem mais informações se tem desse período, que foi casada com o reformador Martinho Lutero. Catarina é conhecida pela sua forte personalidade e por ser uma grande administradora. Mas nesse período há também outras mulheres que contribuíram para a divulgação das ideias de Lutero, da sua descoberta teológica, e elas foram escritoras, teólogas, regentes, intelectuais, se envolveram na política, enfim, são mulheres que, assim como Catarina, foram além daquilo que se esperava de uma mulher naquela época. Uma mulher a ser mencionada é Argula von Grumbach, que veio de uma família nobre da região da Bavária. Desde cedo, o seu pai a incentivou a ler e a pensar de uma forma independente. Naquela época, poucas mulheres tinham o privilégio de ler e escrever. Aos 10 anos, ela recebeu um presente muito caro e raro, uma Bíblia, a qual Argula passou a ler com muito interesse e adquiriu muitos conhecimentos bíblicos. Argula é reconhecida como a primeira escritora protestante. Ela escreveu cartas, tipos panfletos, não só ao governador da Baviera, onde ela se queixa da proibição que deram ou que não se podia ler nenhum texto de Lutero, mas ela defendeu, através de cartas, o ideal da reforma com o seu conhecimento teológico. Durante a sua vida, Argula foi presa várias vezes por se posicionar contra a Igreja de Roma. E um dos textos que ela usava muito era Atos 5:29, onde o apóstolo Paulo diz que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Para um parente, ela escreveu: "Me chamam de luterana, mas não sou. Eu fui batizada no nome de Cristo e não no nome de Lutero. Sim, eu sei que Lutero é fiel a Cristo." E os homens da igreja de Würzburg confiscaram as terras do meu marido, porque não concordavam comigo. Mas Deus proverá para minhas 4 crianças. Elas comerão com os passarinhos do céu e se vestirão com as flores do campo. Também Catarina Zell, esposa de um pastor luterano, escreveu panfletos nos quais, com inteligência e sabedoria, confrontou a Bíblia com a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Ao ser acusada de ela ser uma perturbadora da paz, ela perguntou: "Eu sou uma perturbadora da paz? A perturbadora que, ao invés de gastar o seu tempo em divertimentos frívolos, eu visitei os infestados pela praga. Eu realizei enterros. Eu tenho visitado presos sob sentença de morte. Eu passo muitas vezes 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. Eu nunca usurparia o púlpito, mas eu tenho feito mais do que qualquer ministro ao visitar os miseráveis. E é isso que perturba a paz da igreja? É isso que perturba vocês?" As falsas acusações contra Catarina Zell a estimulavam cada vez mais a defender o direito da mulher
ao ministério bíblico, ao ministério público, ao ministério da palavra. Outra mulher importante durante a Reforma foi a francesa Margarida de Navarra, irmã do rei Francisco I da França. Margarida acolheu reformadores e eruditos perseguidos, entre eles o próprio Calvino. Ela denunciou em seus escritos a imoralidade dos clérigos, de padres, sacerdotes religiosos. E estes, indignados, tentaram matá-la. Margarida fez mudanças eclesiásticas. Ela permitiu que fossem celebrados cultos na língua do povo. Aboliu o celibato e as roupas litúrgicas. O maior destaque, porém, foi a sua grande humanidade, a ponto que ela foi chamada de primeira ministra dos pobres. Sobre ela foi escrito: lembremo-nos sempre dessa graciosa rainha de Navarra, em cujos braços nosso povo, ao fugir da prisão ou da fogueira, encontrou segurança, honra e amizade. E por último, a mais conhecida do período da Reforma foi Catarina von Bora, uma mulher forte e determinada ao lado de Lutero. Mas podemos perguntar, o que faz de Catarina, essa mulher decidida, determinada, ser admirada ao lado de Lutero? Qual foi a contribuição de Catarina para a Reforma Luterana? O que significa que ela rompeu as fronteiras de seu tempo, exercendo funções e tarefas que se esperava dos homens, em pleno século XIV? Catarina nasceu no dia 29 de janeiro de 1499, de uma família nobre, porém com poucos recursos financeiros. Ela perdeu a sua mãe muito cedo. Então, com apenas 6 anos de idade, o seu pai a enviou para um convento. E a vida no convento não foi necessariamente ruim para Catarina e as outras meninas que lá viviam. Lá era o lugar, na época, onde se aprendia a ler, a escrever, estudar latim. Haviam as atividades práticas, como trabalhos manuais, conhecimentos da área administrativa, contabilidade, manuseio de ervas medicinais. Aos 16 anos, Catarina fez os seus votos como freira, comprometendo-se a uma vida em castidade, pobreza e obediência. Entretanto, um acontecimento mudou totalmente a vida de Catarina e de outras mulheres no convento. A leitura de textos do ex-monge Martinho Lutero. Lutero afirmava que a salvação e a justificação acontecem por graça e por fé, e não sendo mais necessárias as obras e os sacrifícios para alcançar a salvação, para alcançar a paz. Aí, as freiras concluíram que a salvação existia também fora do convento. E elas tomaram uma decisão considerada arrojada. Elas iriam fugir do convento, embora as alternativas para quem saísse do convento não seriam as mais atraentes. Primeiro, elas precisavam encontrar um homem com quem quisessem casar e assim tornavam-se esposas, donas de casa e mães. Ou, outra alternativa seria voltar para a família de origem, mas muitas famílias já não as recebiam de volta, pois elas voltavam com as mãos vazias. Outra possibilidade seriam ir para a casa de prostituição, pois ali podiam ganhar dinheiro para sua subsistência, de uma forma independente. Portanto, sair do convento seria uma decisão difícil. Era deixar para trás uma vida protegida e privilegiada, garantia de subsistência. Não eram tuteladas por nenhum homem, não sofriam os perigos físicos da gravidez, do parto. Muitas freiras, elas não sentiam a vida monástica como Lutero a tinha designado, que era uma prisão eterna. Sim, naturalmente, a vida monástica tinha também o seu lado sombrio, como, por exemplo, a rigidez de algumas freiras superiores.
E, pior, nem sempre essas freiras observavam os votos de pobreza, obediência e castidade. Assim, no dia 5 de abril de 1523, com 24 anos, Catarina, junto com outras 12 freiras, saem do convento, escondidas numa carruagem de um comerciante. Algumas seguem a cidade de Wittenberg, onde foram acolhidas pelos reformadores Filipe Melanchthon e Martinho Lutero. Lutero procurou um marido para Catarina, que, categoricamente, respondeu que não se casaria com aquele que Lutero havia indicado para ela, mas ela estava disposta a se casar com o próprio Lutero. Ou seja, não foi Lutero quem a pediu em casamento, mas a iniciativa partiu dela. Assim, no dia 13 de junho de 1525, Catarina von Bora e Martinho Lutero casaram. Esse casamento foi considerado escandaloso, pois como podia um ex-monge, que havia quebrado seu voto, casar-se com uma ex-freira, que também havia quebrado seu voto? Mas, o que faz da Catarina ser essa mulher tão forte ao lado de Lutero? De que forma ela rompeu costumes e hábitos do seu tempo? Ao contrário das mulheres da época, onde se propagava a ideia de que as funções de uma mulher se restringiam à maternidade e ao casamento, Catarina von Bora foi além dessa concepção. Ela envolveu-se também em atividades públicas. Em relação à vocação, o Lutero afirmou que as atividades de um religioso, as atividades de um sacerdote, não são superiores às atividades de uma mãe que troca as fraldas de uma criança. Lutero atribui um teor espiritual ao cuidado das crianças e à educação cristã na família. A atuação da Catarina foi bem ampla, em várias frentes. Primeiro, ela fazia negócios no mercado público, lugar onde os homens negociavam. Como dona de casa, Catarina administrava todos os bens da família, a sua casa, as terras e os animais. Ela administrava vários jardins, os pomares e até tanques de peixes. Cartas daquela época mostram que eles possuíam mais vacas e porcos do que qualquer outra pessoa em Wittenberg. Catarina aumentou o patrimônio da família, comprando terras em cidades vizinhas a Wittenberg. Ela também abrigava estudantes locais e professores visitantes que vinham para aprender com Lutero. Ela chegou a alimentar 40 pessoas, visitantes ou estudantes, com dificuldades financeiras. Lê-se, inclusive, que Catarina administrava uma cervejaria caseira e fabricava vinhos. Com o manuseio e conhecimento das ervas medicinais que adquiriu no convento e no convívio de 2 anos na casa do pintor e farmacêutico Lucas Cranach, a sua farmácia doméstica atendia a muitos. Quando a peste negra se alastrou pela Europa e chegou a Wittenberg, Catarina transformou parte da casa dela, o deles, em uma enfermaria, onde, junto com outras mulheres, ela cuidava dos afetados. O próprio Lutero, que muitas vezes estava emocionalmente e mais tarde fisicamente doente, foi cuidado pela própria esposa. Catarina participava também das conversas e discussões teológicas à mesa, com estudantes e hóspedes que vinham de várias regiões da Europa e professores de teologia. Assim, ela se relacionou também com a intelectualidade do período da Reforma. Nesse contexto, Lutero chamou-a de doutora. Numa conversa à mesa, Lutero teria dito: "Eu não trocaria minha Käthe nem pela França e nem por Veneza. Ela me foi dada por Deus, assim como eu fui dado a ela." Bem, para resumir, qual foi o ponto de virada na vida da Catarina,
no mosteiro, a leitura dos textos de Lutero, o entendimento de que a salvação nos é dada por graça e mediante a fé. Ela também compreendeu que a fé em Cristo se torna ativa no amor ao próximo, que vai em direção ao outro, e que fé não se limita ao seu mundo privado, mas que enxerga as necessidades dos outros. Catarina é um exemplo de uma mulher da Reforma, transformada pelas verdades bíblicas redescobertas por Lutero. Se você quiser mais conteúdo como este, acompanhe a FLT nas redes sociais e se inscreva neste canal.